Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de dica de coach e a gente vai falar de um problemaço nos tempos modernos que é copiar e colar. Esse vídeo aqui é um desabafo, de certa forma, além de uma orientação. Veja, a gente trabalha, seja como advogado contratado, que tem um chefe em cima que vai revisar o nosso trabalho, seja como advogado público, que vai ter também um chefe em cima que pode revisar o seu trabalho, ou um juiz que vai ler a sua peça, não é isso? A gente sempre tem alguém que vai ler o nosso trabalho, né? A gente trabalha essencialmente por escrito. Essa é a função do advogado, escrever e falar, não é isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter muito cuidado, a informática ela é maravilhosa, ela nos oferece recursos excepcionais, a gente consegue hoje fazer peças muito mais rapidamente do que fazíamos no passado, onde a gente tinha que datilografar tudo. Mas veja bem, o grande problema da modernidade é que as pessoas desenvolvem um raciocínio para uma peça, as demandas elas são muitas vezes repetitivas e as pessoas têm o hábito de copiar e colar. Veja, copiar e colar é bom para ganhar tempo, mas não dispensa a sua obrigação de reler a peça. Releia a peça. Veja se o que você copiou e colou tem que ver. Veja se você só usou o modelão e esqueceu de alterar os dados essenciais fáticos daquela relação. A pior coisa que existe na vida é você pegar uma petição onde o advogado preparou, copiou e colou, então vem aquela petição linda, né, de, 25 páginas, com objetivo e tal, e aí você começa a ler, vai ver que os fatos são todos diferentes do processo. Ou seja, você vê que o cidadão não teve trabalho nenhum. Ele pegou lá o modelão, jogou, só alterou o número do processo e a vara e foi fundo. Isso é péssimo, tá? Então, primeiro, é péssimo para você como profissional, porque você não está aprendendo nada. Você dá Ctrl+C, Ctrl+V, isso qualquer beócio no universo faz. Não precisa ser advogado, não precisa conhecer direito, ok? Então, se você é advogado, pelo amor de Deus, você pode fazer o Ctrl+C, Ctrl+V? Você pode, mas você tem a obrigação de ler para verificar se naquele caso concreto você não pode acrescentar alguma coisa mais interessante. Se não tem um erro, sabe que existem petições que vêm erradas? O copia e cola gera isso. Às vezes a criatura errou lá o número de um acórdão, você está copiando e colando o arquivo dele com o erro do número do acórdão. E aí? Vai repassar, vai reproduzir esse erro eternamente? A gente vê isso claramente, tá? Erro de grafia, erro de digitação, erro de concordância verbal, tá certo? Não é porque você está aproveitando o arquivo de alguém que você não possa melhorar esse arquivo, meu filho. Se o arquivo estava com erro de concordância verbal, pelo amor de Deus, é sua obrigação corrigir, tá certo? Então, e outra, os dados fáticos, porque essa questão de copiar e colar as pessoas acabam esquecendo. Então, você está falando, digamos, de um tributo que se refere ao ano calendário de 2009. Aí no meio do teu texto você começa a falar do ano calendário de 2007. Aí você conclui falando sobre o ano calendário de 2010. E aí o juiz que vai ler esse negócio já não sabe do que ele está se falando. É qual tributo? É do ano calendário de 2008, 2007 ou 2010? Não sei. E não é esse o objetivo que você quer alcançar. Você não quer confundir o juiz. Você quer saber, você quer fazer com que o juiz entenda qual é o seu problema. Então, se a sua petição está com dados fáticos perdidos, você já está começando pessimamente essa relação. Tá certo? Então, copiar e colar, muita atenção. É bom, nos ajuda, a gente copia e cola as decisões, mas a gente precisa verificar os dados. Verificar se a decisão que a gente copiou é aquela mesmo, está naquele número, está correta. Verificar se os textos que a gente copiou estão corretos, estão com a concordância verbal adequada, estão com a grafia adequada. Se eles realmente têm que ver com aquela relação. Porque eu canso de pegar situações onde a peça tem uma série de teses e algumas delas que não tem nada a ver com o processo. Tá certo? Então a criatura tá lá pedindo a nulidade do lançamento, não tem caso de nulidade do lançamento. Tá discutindo a aplicação do artigo 100, parágrafo único, quando não tem caso de aplicação do artigo 100, parágrafo único. Então, pelo amor de Deus, a peça boa não é aquela que tem milhares de páginas. Às vezes a gente precisa fazer uma peça com milhares de páginas, porque o caso é complexo, a gente precisa ser detalhista e etc. Então não é a página que vai definir se a sua petição é boa ou não. O que vai definir se ela é boa ou não é se ao ler a petição eu consigo entender o que você quer dizer e você passa o seu recado corretamente. Trazer teses fora de escopo, trazer informações equivocadas, errar no português é a maior chancela de péssimo profissional que alguém pode buscar. Então, a dica de hoje é, por favor, não cometa esse erro. Não deixe que a pressa, o dia a dia, a agilidade da informática faça você transparecer algo que você não é. Porque isso leva a pessoa que lê o texto a achar que você é um profissional desleixado, a achar que você é um profissional de qualidade inferior. Então,
fica a dica, por favor, atenção com esse copia e cola. Se gostou, não deixa de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no YouTube, na nossa newsletter lá no site e de nos acompanhar nas mídias sociais. Até a próxima!